Oi, galerinha, um vídeo em cima da hora, mas vai dar certo. Então, primeiro nós temos crimes contra a família. Crimes contra a família, o primeiro deles é a bigamia, artigo 235, marque no código. Contrair casamento, a pessoa já sendo casada, contrair um segundo casamento, no caso, né? Ou terceiro, quarto, enfim. Nós temos os países poligâmicos, ou seja, que admitem mais de um casamento, e os monogâmicos, que no caso é o Brasil, que só admite um casamento. Acontece a bigamia nos países monogâmicos por acontecer, né? Porque só permite um casamento e a pessoa contraiu 2 ou mais. Nós temos o caput, que é punida a pessoa que contrai o casamento, e os parágrafos. O parágrafo primeiro vai trazer consequências para aquela pessoa que vai casar com o casado. Então, por exemplo, imaginemos que A seja casado e B vai contrair casamento com A. Se B souber que A é casada, ela vai ser punida. Se B souber que A é casado, ela será punida de reclusão de 1 a 3 anos. Se B souber que A é casado, porque ela tem consciência e age de má fé. Sem ter consciência, né, sem saber de que A era casado e contraiu o casamento, B não será punido, porque ela age sem dolo, age sem intenção de causar mal, né? Ela age de boa fé, achando que está contraindo um casamento de futuro e não está. Então, sem conduta, né, sem dolo, sem conduta, não há fato típico. Consequentemente, ela não será punida. Parágrafo 2º. B é casado com A e contrai matrimônio com C. B será punido pelo caput. A não será punida, né, porque só está lá. E C será punida nas duas opções, mas na opção de ter consciência, né, porque ela está agindo de má fé. Ok. Mas eu fui lá e eu B, estava casado com A, mas meu casamento com A foi anulado e contraí um casamento com C. Então, não configura bigamia, porque o casamento com A tinha sido anulado pelos artigos 1548 ou 1550 do Código Civil, que daí são as causas de anulação e inulação do casamento. Então, se em um dos casamentos for anulado por algum dos motivos que não seja a bigamia, principalmente os presentes no 1548 e 1550, não configura bigamia. Capite? B, casado com A, casa com C. O casamento com A estava anulado, não contrai bigamia. B, casado com C, contrai matrimônio com A, o casamento com A é anulado por qualquer outro motivo que não seja a bigamia, não há matrimônio, consequentemente, não há bigamia. Ok? O bem jurídico tutelar tem a instituição do matrimônio monogâmico. Casamento religioso não contrai bigamia, porque é religião, não tem nada a ver, a não ser que tenha efeitos civis, né? Eu vou na frente do juiz e contrai o casamento com efeitos civis. Aí sim contrai bigamia, constitui bigamia, né? Se o agente contrair diversos matrimônios, responderá pelo concurso de material, ou seja, por quantos casamentos ele cometeu, ou seja, um concurso material de casamentos. A tentativa é possível, elemento subjetivo é o dolo, e a testemunha do casamento responde como participe. Artigo 236. É o induzimento ao erro essencial e a ocultação de impedimento. Ou seja, a ação penal depende de queixa da pessoa enganada. O sujeito ativo é somente o cônjuge que ludibriou o outro. O passivo é o Estado e o cônjuge enganado. Elemento tipo penal é contrair matrimônio induzindo o outro contraente ao erro. Dolo é a consumação, é a partir do momento que eu contrai o casamento e não admite tentativa. Porque eu estou enganando uma pessoa para contrair casamento para comigo. Então, é enganar
não ocultar alguma informação que se a pessoa soubesse, ela não casaria. Incolubidade pública. Vai ser um vídeo mais rapidinho, porque eu espero, né? Porque não é algo tão longo. Então, vamos lá. Incolubidade pública é a ação penal pública incondicionada, tem proteção à integridade da sociedade física, as vidas, que aí engloba tanto a física quanto a psicológica e o patrimônio das pessoas. São crimes de perigo comum, os artigos 250 e 251. Aí também, incolumidade pública afeta segurança dos meios de transporte, telecomunicação e saúde pública. Quanto ao sujeito passivo, ou seja, o sujeito ativo é qualquer pessoa que tente fazer algo, e o passivo são crimes vagos, ou seja, não vai atingir determinada pessoa, vai atingir uma coletividade, ou seja, uma quantidade de pessoas indeterminadas. Então, é um crime vago, não é direcionado a alguém. Quanto ao resultado, é um crime de dano, ou seja, quando a conduta é capaz de gerar dano, porque, por exemplo, o incêndio, se o incêndio é colocado, né? Botei fogo numa casa que não habitava ninguém, era numa mata. Não é um incêndio com risco à vida, à física, à integridade física e psicológica ou patrimônio de alguém. Entendeu? Porque não tava gerando perigo a pessoa ali, principalmente. E tava abandonada a casa, não tinha ninguém perto, enfim. Às vezes até minha casa. Coloquei fogo lá e só botei. Não vai gerar um perigo para geral ou um perigo de patrimônio para alguém. Aí nós temos o concreto, que é procura-se comprovar o risco que aconteceu, né? Se aconteceu um risco para que o agente possa ser punido. E um risco abstrato, que é a conduta do agente por si só já é perigosa. E para que ele responda pelo delito, não precisa ser comprovado o perigo, porque a conduta em si, já é um crime. E os crimes de perigo geram risco para alguma coisa. O crime pode ser realizado por omissão ou por ação, e a omissão é referente ao artigo 13, Artigo 13, parágrafo 3º, a linha C do Código Penal. A omissão penalmente punível, assim, quando eu tinha a obrigação de agir, quando o impedimento do estrago tivesse no meu alcance de impedir, quando eu tenho o dever de agir e eu não agir. Então, aquilo é um crime de omissão. São crimes de perigo comum. Incêndio, provocar propositalmente a combustão de algum material e o fogo se propaga, causando uma situação de risco. E neste caso é um risco concreto, ou seja, tem que provar que houve um risco, né? Artigo 250, e das coisas ou pessoas, esse perigo. Houve um perigo de um patrimônio alheio? Houve perigo de alguém morrer queimado? Né? Tem que ser uma proporção, o fogo tem que ser tamanho que cause esse risco. Aí o sujeito ativo é qualquer pessoa, passivo é o Estado e a coletividade. A consumação é a partir do momento que se cria o risco. A tentativa é possível, porém, em penal, o que vale é a intenção do agente. Por exemplo, fui fazer uma lesão corporal em alguém e terminou matando. Mas a minha intenção era só dar um cacete e provocar um susto. A lesão corporal. Não era matar a pessoa. O que vale é a intenção. Então, provar que eu não queria incendiar e matar fulaninho é algo muito difícil. Porque, por exemplo, eu podia ter ligado para os bombeiros, eu podia ter avisado que aquele que tinha causado um incêndio que se tornou tamanho que eu não estava conseguindo conter, eu podia gritar, eu podia fazer qualquer coisa
para evitar. E eu não fiz. Então, consequentemente, provar que eu não estava com a intenção de provocar aquele incêndio é muito complicado. Consequentemente, a tentativa é possível, mas de difícil comprovação. Nós temos algumas observações. Pode haver um arrependimento eficaz, ou seja, quando eu evito daquele se estender, que é o que eu estou falando, em relação a provoquei um incêndio, mas antes de que ele se propagasse e causasse perigo a alguém, eu liguei pro corpo de bombeiros, ou tentei apagar com o extintor que eu tenho em casa. Entendeu? Com a intenção de matar, eu respondo pelo homicídio qualificado pelo fogo. Tá vendo que o que vale a intenção? Se eu provoquei um incêndio na casa de alguém com a intenção de matar esse alguém, eu vou responder pelo crime de homicídio qualificado pelo fogo e não pelo crime de incêndio. Incêndio absorve o dano qualificado pelo uso de substância inflamável. Artigo 163, parágrafo único, inciso 2º e inciso 2º do Código Penal. Incêndio em local não habitado não é crime. A forma qualificada é a lesão corporal grave ou morte, que usa o artigo 258, que aí vai ter aumenta a pena em metade, 1/3, sei lá, mas aí marca e não vale no código. Incêndio por inconformismo político, vai pro artigo 20 do LSN, que eu não lembro qual é o significado da sigla agora, que eu não anotei, mas enfim. Soltar balão é um crime ambiental, artigo 42. Emprego de artefato explosivo a incendiário sem autorização, artigo 16, parágrafo único. Inciso 3º do Estatuto do Desarmamento. Aí o próximo é explosivo, né? Explosão, que é o perigo de ser comprovado também no caso concreto, e o crime consuma-se com a explosão, o arremesso, por exemplo, de uma granada, arremessei, ou a colocação do explosivo, que é principalmente aquelas dinamites, colocar dinamite no local. Tentativa também é difícil de comprovar, né? Porque eu coloquei lá o negócio, joguei a granada. Como é que eu provo que foi sem intenção? Não dá. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, estado de coletividade. E atinge uma quantidade de pessoas também indeterminada. Artigo 252. Uso de gás tóxico ou asfixiante, reclusão de 1 a 4 anos e multa, detenção de 3 meses a 1 ano. Que daí segue sempre a mesma coisa, a diferença é como o crime vai ser praticado. Por exemplo, incêndio e explosivo, né, explosão, as coisas, os meios vão ser praticamente os mesmos. A diferença é como eu provoquei aquele crime. O incêndio eu só risquei um fósforo, né, e causei um incêndio. O explosivo requer dinamite, requer uma granada, requer coisas mais assim, né? Aí 253 vai falar de fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar substância ou engenho explosivo, gás tóxico asfixiante. Aí no dela também só fala sobre a detenção, que é de 6 meses a 2 anos e multa. É um crime abstrato, ou seja, só fazer aquela conduta já é grave o suficiente, já gera um perigo. E o 254 e 255 fala sobre inundação e o perigo de inundar. E por fim, neste vídeo, crimes contra a paz pública, que é pequenininho também. O bem tutelado é a tranquilidade social, é um perigo abstrato, ou seja, dependentemente da conduta, ela já gera um perigo tamanho que já gera o crime. Não é necessariamente a sua consumação que vai fazer o crime, mas, por exemplo, um ato que seria considerado planejar já se considera o crime, porque eu estou a incitação ao crime, ou seja, instigar, dizer que determinado crime deve ser cometido por isso, eu estou instigando aquele crime, ele não precisa ser consumado. Quem escutou ou quem leu, dependendo da forma em que a instigação foi feita,
não precisa consumar, não precisa fazer aquele crime. Mas o fato de eu instigar já é o crime suficiente. Detenção de 3 a 6 meses ou multa. Instigar é estimular publicamente. Porque não adianta eu dizer assim, ai, crime fulano é fodástico. Ai, matar alguém deve ser foda. Não adianta eu falar assim, só pra mim. Tem que ser publicamente. Gravei um vídeo, postei nas redes sociais. Convoquei um grupo de pessoas e tô lá falando, instigando o pessoal a cometer determinado crime. Eu fiz panfletos, imprimi os panfletos e saí distribuindo nas ruas, elogiando os crimes. É um crime livre, que pode ser escrito, verbal ou gesticulado, né, dentre outras formas. Genérico não é delito. Incitar, dizer, um crime genérico. Vamos vender uma verdinha? Vamos roubar alguma coisa dos mais próximos. É um crime genérico, não tá estipulando para quem, como e tudo mais. Então, é genérico, não configura crime. Sujeito ativo é crime comum, ou seja, não tem uma especificidade referente a quem deve cometer o crime. O sujeito passivo é a coletividade. Também é um crime vago, porque pode atingir indeterminadas pessoas. Elemento subjetivo é o dolo, ou seja, eu tenho que ter intenção, né? Tem que estar lá, firme e forte. A consumação é com a incitação, ou seja, quando um número determinado de pessoas toma conhecimento desse estímulo. Quando eu falo, vamos chamar, reunir um grupo de pessoas, estou lá, subindo um palanque, estou lá falando e tá juntando um aglomerado de pessoas para escutar o que eu estou falando. Então, aquele crime de incitação já está consumado pelo fato de um número indeterminado de pessoas tomar conhecimento daquilo que eu estou instigando. Incitar crime é crime, não é contravenção penal. E a tentativa também é admissível, exceto no verbal, porque fui lá, imprimi um monte de panfleto. Quando eu ia começar a distribuir, me pegaram, né? Me pegaram meus panfletinhos, perdi, por exemplo. Não consegui disseminar a informação ali, não consegui incitar ninguém a fazer nada. Então, consequentemente, o crime não foi tentado. O crime foi tentado, o crime não foi consumado. Agora, eu falei no multidão de pessoas, o povo já tomou conhecimento, então, nessa forma, não tem como tentar. Apologia ao crime é quase a mesma coisa, a diferença é que a apologia ao crime ou ao criminoso, né? Num eu instigo, eu induzo a cometer o crime. No outro, eu vou elogiar, exaltar o crime. Crime tal deve ser, o crime tal é foda. Ixi, não. Fulano que cometeu crime tal não levou desaforo pra casa. Foi bem feito. Ele foi um homem ou uma mulher que fez o que merecia. Tá de parabéns. Ou seja, eu estou elogiando, exaltando o crime ou o criminoso. É isso que faz o crime da apologia do artigo 287. Detenção de 3 a 6 meses ou multa. Publicamente também deve ser, do mesmo jeito que o outro. É um crime que já aconteceu. O outro, eu estou instigando o crime a acontecer. Nesse, eu estou elogiando o criminoso ou um crime que já aconteceu. Crime fulano. Tu viu o crime fulano? Ai, foi lindo. Morreu tantas pessoas, foi lindo, foi perfeito. Entendeu? Quando se fala no criminoso, é a pessoa determinada, ou seja, aquele exemplo de, fulano levou ponta, mas ele deu um cacete na mulher. Foi bem empregado. Não levou desaforo para casa, ou seja, estou elogiando o criminoso. Também é para com crimes não contravenção penal, atinge um número indeterminado de pessoas e o sujeito ativo é qualquer pessoa. Passiva é a coletividade, exige o dolo, consuma com a manifestação e a tentativa impossível também, de forma verbal. Associação criminosa.
reclusão de 1 a 3 anos e necessita-se essa associação de que se tenha 3 ou mais, ou seja, maior número ou igual. É de 3 acima. Antes eram acima de 3, ou seja, não englobavam 3 pessoas, agora já engloba. Associação significa reunião, é um crime permanente, porque eu estou lá planejando, me reunindo com pessoas e também não é necessariamente só para um crime. Permanente, porque eu estou me reunindo com aquele grupo de pessoas, eu posso cometer mais de um crime, mesmo que a gente ainda não tenha conhecimento dos próximos crimes. Mas pode haver uma configuração de mais delitos. Mínimo de 3 pessoas, tentativa inadmissível, consumação assim que tem pelo menos 3 pessoas com intenção. A majorante, quando o grupo ou alguém deste grupo está armado e tem crianças ou adolescentes também envolvidas. 288-A é a constituição de milícia privada. Também no mínimo de 3 pessoas. E nós temos características diferentes. Por exemplo, ela pode ser paramilitar, que age, tem armas e age como se fosse de um grupo militar, simula o militar. Elemento subjetivo é o dolo, crimes indeterminados, ou seja, também pode ser para qualquer tipo de crime, e mesmo que não tenha conhecimento, estou planejando um, mas pode vir um segundo, um terceiro. Tentativa também é inadmissível, e a consumação é assim que tem pelo menos 3 com intenção. Essa é a primeira parte toda. Aí vai faltar só a outra parte que fala principalmente sobre, como é o nome? Falsificação de moeda e tudo mais. Que vai ficar pro próximo vídeo que eu pretendo gravar ainda já já.